Então, estamos começando agora a nossa primeira edição aí do programa, uma entrevista, um bate-papo que a gente vai realizar aqui com o nosso diretor de ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Erechim, né? O Giovanni Jardim, ele é nosso diretor de ensino. Então, a gente convidou, através do blog Ferece Acontece, que é um projeto de extensão, a gente convidou o Giovanni para falar um pouco, né, sobre o ciclo de atividades pedagógicas que vão ser oferecidas de forma remota. Então, é uma conversa aqui com o Giovanni, que vai ser disponibilizada pelo blog, a fim de ajudar a tirar eventuais dúvidas aí dos nossos estudantes e mesmo da comunidade em geral. Mas agradeço já de início a disponibilidade de falar aqui para nós do blog Ferece Acontece. Giovanni, inicialmente, se você poderia explicar um pouco para as pessoas, de repente alguém ainda tem alguma dúvida a respeito do que são essas atividades remotas, né? E qual o objetivo, né? Por que elas foram criadas, né? Nesse contexto que a gente vive hoje de pandemia, enfim, nessas dificuldades que as instituições de ensino vêm enfrentando. Bom dia, Sidney, né? Bom dia também a quem nos acompanha pelo projeto, né? Pelo blog. Então, chamar a atenção, assim, destacar, né, a todos vocês que estão nos escutando, que a pandemia de Covid-19, né, que assola a nossa região e todo o mundo, né, mas especificamente hoje, num momento bem difícil para o estado do Rio Grande do Sul, ela tem início lá no mês de março, né, então nós estamos desde mais diretamente o dia 16 de março, né, com as atividades pedagógicas presenciais, com o calendário, né, acadêmico 2021, suspenso no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, primeiro por uma decisão de referendo do Júlio, nosso reitor, depois, né, pela homologação dessa suspensão pelo CONSUP, né, pelo Conselho Superior. E então nós tivemos ali um primeiro momento, né, uma expectativa de um retorno imediato, que ia durar um mês, que ia durar 2 meses, e isso se postergou por um período que hoje, né, nós não saberíamos, inclusive, pelos dados, né, de espera da vacinação, de uma série de outras questões que vocês estão acompanhando, nem precisar qual é o calendário, né, para isso. Após essa suspensão lá em agosto, né, foi aprovado a resolução 038 do Conselho Superior, em que traz, então, esse termo, né, atividades pedagógicas não presenciais, para a realidade das atividades, então, docentes de ensino, né, e aprendizagem do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Sidney. E por que isso, né? Porque nós temos no Instituto Federal uma área também bem consolidada do que é a educação à distância, e muitas instituições naquele momento simplesmente migraram para um modelo que a gente pode questionar, pode dialogar, de educação não presencial. Então, a Resolução 038 traz uma série de normativas e de orientações para o que seria esse modelo, né, que é a transposição das atividades presenciais para o modelo não presencial, ou seja, virtual, remoto, né, onde os estudantes estudam de casa, pela internet, utilizando múltiplas plataformas, mas tem uma série de diferenças, né, em relação àquilo que a gente considera e valoriza como educação à distância. Uma delas, já decorrente da própria pandemia, é a impossibilidade da gente usar o campus Erechim, o campus físico, como um polo, né? Vocês sabem que muitas instituições de educação à distância, como o próprio IFRS em alguns cursos, utilizam o campus para provas, para avaliações ou mesmo para algumas atividades práticas no decorrer das suas atividades. E as atividades pedagógicas não presenciais, elas vêm com essa vedação. Então, esse é um conceito, né, pedagógico, enfim, que o IFRS traz como resposta nesse momento. E traz 7, né, princípios norteadores, dentre os quais eu destaco, né, os 2 primeiros, que poderiam ser vistos aqui como nossos objetivos mais específicos. Primeiro, é dar continuidade, né, às atividades didático-pedagógicas, de forma a diminuir o impacto que isso vai ter na vida dos discentes, porque nós não temos dúvida que tanto os estudantes que estavam prestes a colar grau, a se formar, como os estudantes, né, que estavam ingressando nos cursos conosco, eles vão ter inúmeros prejuízos, né? Esses prejuízos não são de responsabilidade diretamente da instituição, não são de responsabilidade dos docentes, são da pandemia, mas da necessidade de nós criarmos mecanismos para minimizar isso. Então, esse é um primeiro ponto assim, a ser destacado enquanto objetivo. E o segundo ponto, Sidney, é trazer a permanência, né, e o êxito, ou seja, restabelecer o contato, o diálogo e o fluxo das atividades com os estudantes
de forma que eles não percam o vínculo, porque a gente sabe que muitos estudantes nesse momento, assim como conseguiram empregos, né, como perderam empregos também, mudam às vezes, mudaram de cidade, mudaram as suas realidades, e fazendo uma ou todas as disciplinas que são ofertadas, dependendo do curso, depois nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso, eles também mantêm esse vínculo, diminuem esse tempo, né, em relação à questão da formatura, mas também não fica esse vácuo, assim, né, muito extenso. Então, situaria, assim, esses dois grandes objetivos, então, para a oferta desse modelo de atividades pedagógicas não presenciais, que traz uma riqueza conceitual muito interessante, mas também traz uma série de limitações, de problemas, né, principalmente para os cursos que têm atividades mais práticas presenciais, porque nem toda atividade prática ela precisa ser presencial. Isso os nossos docentes eles têm, nesse momento, descoberto, têm aplicado. Mas existem algumas, né, especificamente, que precisam ser, principalmente em cursos aí que precisam de laboratórios, né, ou que precisam de estrutura, como tornos, ou mesmo o uso de substâncias, né, mais perigosas, então, que não possam ser reproduzidas em casa. Então, nós temos uma perda nesse momento dessas atividades, mas esperamos que o 2021 seja propício, então, para a retomada, né, preferencial dessas atividades. Lembrando que nós temos, né, pelo menos 3 cursos no campus que têm essas implicações, que é o curso de Engenharia Mecânica, o curso de Engenharia de Alimentos também, né, com todos os seus laboratórios nesse sentido, e o curso de Design de Moda, onde o maquinário, as máquinas de corte, as máquinas de costura, né, os alunos não têm acesso naturalmente a isso em casa pelo valor desses equipamentos, né. Então, esses cursos eu destacaria, assim, que estão sendo os mais prejudicados nesse momento em termos de atividades não presenciais no campus. Os demais também, né, mas eu acredito que os outros cursos eles têm uma facilidade um pouco maior para essa transposição da teoria e da prática para esse modelo não presencial. Muito bem explicado, Giovanni. Poderia também explicar para nós um pouco, né, para quem não acompanha de perto, essa questão da elaboração, da definição de quais disciplinas, vamos usar esse termo assim, né? Como que isso foi escolhido, como foi trabalhado isso dentro do campus Erechim, né? Muitas vezes os alunos têm esse questionamento com nós, professores, com os técnicos, enfim, com os servidores do Instituto, né? De repente, se você puder explanar um pouco, né, como foi essa participação coletiva aí, né? Seria interessante aí para a gente auxiliar no entendimento do todo aí. Isso, perfeito, Sidney. Sempre que nós temos, né, a nomeação, a vinda de um professor, de um docente, né, para o campus Erechim, como os nossos 70 colegas hoje em atividade aqui no campus, nós temos disciplinas específicas para as quais o colega é nomeado e ele pode ministrar, e também temos uma gama de outras disciplinas que ele pode assumir e que ele pode passar a atuar. Isso eu quero dizer que nós temos uma especificidade, né, que é a questão de uma certa autonomia e de um poder na questão didática, pedagógica do docente em opinar sobre esses componentes que são próprios a ele. Não significa que uma disciplina pertença ao professor Sidney ou pertença ao professor Giovanni, mas nós temos, né, algumas definições legais para atuar dentro dessa nossa dinâmica. Então, a resolução 038, ela traz esse ponto como um ponto fundamental, então, que é a opinião dos docentes quanto à possibilidade de oferta de uma disciplina, porque nós temos ela no PPC, né, a disciplina tem a descrição do que precisa ser trabalhado. Então, a primeira consulta, ela é uma consulta ao docente da possibilidade de transformação dessa disciplina para uma disciplina não presencial. Mas essa autonomia não significa uma soberania, e eu quero dizer isso, né? Porque quem define, quem gere, quem administra os cursos são os colegiados de curso. Então, eles que devem, né, gerenciar, então, as ofertas e as não ofertas. Dizendo aqui, né, o professor Sidney pode dizer, olha, essa disciplina, eu considero que ela não possa ser ofertada nesse momento. O professor Giovanni diz, não, eu poderia ofertar ela, eu já tive uma experiência, eu poderia contribuir nesse sentido, mas quem respalda a oferta ou não a oferta é o colegiado. Então, no primeiro ciclo, né, nós fizemos uma série de reuniões com os coordenadores, primeiro para definir quantas semanas, né, o Campus Erechim ia ofertar, então, esse ciclo de atividades pedagógicas não presenciais, elaborando, então, a minuta de um edital, e, num segundo momento, todos os cursos, então, consultaram os docentes e realizaram os seus respectivos colegiados, definindo, então, quais disciplinas poderiam, quais disciplinas não poderiam ser ofertadas e as devidas justificativas para essa oferta
e não oferta. Essas atividades, então, elas transcorreram, né, até o dia 20 de novembro, e desde 20 de novembro até hoje, então, os registros acadêmicos estão trabalhando na implementação nos históricos dos estudantes dessas disciplinas que foram cursadas. Destacando, depois a gente pode comentar um pouquinho, né, que elas são facultativas, elas são opcionais aos estudantes, como se fosse um calendário paralelo, né? Então, para o segundo bloco aconteceu da mesma forma. Os coordenadores, então, se reuniram, né, os coordenadores de todos os cursos, junto com a direção do ensino, nós estabelecemos um cronograma, estabelecemos juntos as datas, né, desse cronograma de início e término, mas cada coordenador retorna ao seu curso, dialoga com os seus professores e realizou, né, uma ou duas, dependendo da área, reuniões de colegiado, então, onde o colegiado, ouvindo os professores, ouvindo os discentes, ouvindo os técnicos administrativos, né, e também analisando o PPC do curso, quais disciplinas elas seriam prioritárias e possíveis de oferta, eles elaboram, então, né, uma minuta, uma lista de disciplinas, uma relação com docentes, e são essas que vão, a partir de hoje, então, dia 16 de dezembro, estar como opção, então, para os estudantes se inscreverem nesse segundo ciclo de atividades pedagógicas não presenciais, que tem início, então, aqui no Campus Erechim, no dia 18 de janeiro. Então, essa definição é uma definição coletiva, né, que tem muito importante a opinião do docente, que tem muito importante também a demanda discente, mas que ela acaba sendo definida pelo órgão colegiado, que é o colegiado de curso, aonde, né, destacando para vocês, participa, além dos docentes que ministram disciplinas no curso, também os representantes discentes, né, os representantes dos técnicos administrativos, das direções. Então, é um grupo bem ampliado. E é importante, né, dizer que essa discussão seja o quanto mais ampliada possível, porque a definição de alguns componentes ofertados e de outros não ofertados, isso impacta na trajetória acadêmica de cada um dos nossos estudantes, né? Nós tínhamos, no primeiro bloco, o Centro das Disciplinas 2021, que era o calendário que nós estamos com ele suspenso até agora. No segundo bloco, nós temos, em alguns cursos, um avanço bem mais significativo para outras disciplinas. É importante que o estudante faça uma análise e verifique a sua trajetória, quais disciplinas que elas são oportunas dele cursar agora e quais não. Tivemos problema no primeiro bloco? Tivemos, né? Nós tivemos alunos discentes que se inscreveram em quase todas as disciplinas, né? É impossível realmente fazer todas as disciplinas, principalmente porque nós temos cursos de 18 e 20 semanas sendo executados nesse momento em 10 semanas. Então, a gente pede que os discentes, que os estudantes que estejam nos ouvindo, né, nos acompanhando, façam uma análise de quais disciplinas vão ajudar nesse momento na continuidade do curso. Pensando que em 2021, em algum momento, ou 2022, que nós não sabemos precisar ainda nesse momento, nós tenhamos o retorno das atividades presenciais. E aí o retorno daquelas atividades práticas, daquilo que não foi possível agora, né, de forma preferencial. Então, eu convido assim, aos discentes a darem uma analisada na sua trajetória acadêmica e escolher, né, quais disciplinas lhe ajudam mais. Às vezes, disciplinas que são pré-requisitos para outras disciplinas, elas são muito importantes de serem cursadas. Muito bem, Giovanni. Aproveitando a deixa, né, você já comentou, né, que dia 16, então, iniciou, no caso, a possibilidade dos alunos se inscreverem, né, para essas atividades remotas, né? Poderia dar mais detalhes, né? O que é preciso, quais os pré-requisitos, né, para aquele aluno que deseja cursar essas nossas atividades remotas que estão sendo oferecidas. Então, se puder falar um pouco mais, então, já dessa segunda oferta de atividades remotas, vai ser bem útil aí para nós. Isso, Sidney. Então, nós temos abertura hoje, né, do processo de inscrições. Então, vão estar no site do Campus Erechim os editais, 2 editais, um especificamente para o médio integrado em informática, né, e o outro para os cursos semestrais, tanto os cursos técnicos como os cursos superiores. Tem início na data de hoje, 16 de dezembro, e se estende até o dia 21 de dezembro, então, esse processo de inscrição. Depois nós temos o processo de homologações das inscrições, que vão transcorrer ali na primeira semana, né, de janeiro, e a publicação da lista, então, dos homologados do dia 11 de janeiro, com o início ali dos recursos, né, de algum questionamento, e com início, então, em 18 de janeiro, que se estende até o dia 26 de março, então, é esse segundo ciclo de atividades pedagógicas não presenciais. Destaco, né, que os docentes do Campus Erechim não tiveram férias, né, então estão
trabalhando ininterruptos, né, desde do início de fevereiro, do início do nosso último calendário, e está previsto, então, as férias docentes para o mês de abril. Né? Então, abril nós temos, após esse segundo ciclo, as férias coletivas dos docentes do campus, e provavelmente seja um retorno de um terceiro ciclo não presencial ou do retorno presencial previsto para maio, né, na nossa instituição. O que vai ser tema do nosso próximo Consup de fevereiro, mas a princípio o calendário um pouco previsto é esse. Então nós teríamos, né, esses próximos dias, até o dia 21, para o processo de inscrição, que vai, como a outra vez aconteceu, no edital vai ter o link, né, de acesso para o formulário, onde o estudante então vai identificar lá quais disciplinas ele pretende cursar. Dito isso, né, nós temos alguns critérios. Qual o critério? Primeiro, tem preferência nas vagas aqueles estudantes que já estavam matriculados em 2021. Por exemplo, né, eu tenho a disciplina de Ética e Sociedade no curso de Design de Moda. Então, vamos imaginar que o Sidney estava matriculado em 2021 para a disciplina de Ética e Sociedade no curso de Design de Moda. Então, o Sidney tem preferência para essa vaga. Um segundo ponto de preferência vai ser o ranqueamento, então, que os registros acadêmicos fazem do histórico e da necessidade dos estudantes, um ranqueamento que já é comum para disciplinas quando tem um excesso de vagas. Vamos imaginar que Ética e Sociedade tenha 40 vagas e nós tenhamos 50, né? Então, vai ser definido por esse ranqueamento. Mas é muito importante que os estudantes observem os pré-requisitos do PPC do curso. Né? Cada componente curricular vai ter aquilo que era preciso ter feito antes, porque esse vai ser o principal critério de homologar ou não homologar. Então, vamos imaginar que o professor Sidney vai se matricular numa disciplina que exige cálculo 1, por exemplo, e ele não tem a disciplina de cálculo 1 no seu currículo, ele não vai ser homologado. Né? Então, isso é muito importante que os estudantes observem esses pré-requisitos. Em alguns casos muito específicos, os colegiados de curso optaram por quebrar alguns pré-requisitos de algumas disciplinas. Isso vai estar no edital, né? Então, lá no edital, vocês conseguem visualizar que tal pré-requisito ele foi quebrado ou não nesse momento em decorrência da pandemia. Mas todos os estudantes matriculados, né, em 2021, ou seja, efetivos alunos do campus Erechim nesse ano de 2020, vocês podem tranquilamente se inscrever nas atividades pedagógicas não presenciais. Um diálogo assim que nós estamos tendo, inclusive, nesse momento com o INSS e estamos tendo com outras instituições. Todos os estudantes que estavam matriculados em 2021 continuam matriculados em 2021 com garantia legal de todos os seus direitos, seja direitos previdenciários, seja direitos de quem está na reabilitação do INSS, seja direitos outros que precisem comprovar que estão estudando, fazendo ou não fazendo as atividades pedagógicas não presenciais, porque elas são opcionais aos estudantes, tendo ou não tendo êxito, né, vamos dizer aqui, aproveitamento nessas disciplinas. Então, quando vocês pedem o documento para o campus Erechim, vocês pedem um documento de vínculo e vocês são nossos alunos, estão preservados em todos os direitos. Mas existe também as atividades pedagógicas não presenciais em andamento, e aí vocês podem pedir também aos coordenadores de curso durante o andamento ou aos registros escolares no término, o comprovante de que vocês, então, fizeram X, Y disciplinas aqui. Né? E aí essas disciplinas, se vocês optarem, elas poderão, então, integralizar a matriz né, do curso e contar com um componente curricular para vocês. Então, o professor Sidney, né, vai fazer a disciplina de Ética e Sociedade, que eu vou ministrar agora no próximo período, e o professor Sidney, no final, ele vai ficar com uma nota 7. E o professor Sidney vai pensar, não gostei dessa nota, né? Essa nota eu acho que ela vai me prejudicar na minha vida acadêmica, no meu histórico. Posso fazer a disciplina presencial quando ela voltar? A resposta é pode, né? Deve fazer. Ou o professor Sidney vai dizer, não, eu acho que a discussão com o professor Giovanni, ou faltou o uso do laboratório, para mim vai ser melhor quando a disciplina for presencial. Pode, isso não vai aparecer na vida acadêmica do professor Sidney. Isso significa ser opcional. Tá? Agora, se o Sidney disser, não, essa disciplina, seja 7, seja 8, seja 9, seja 10, eu tive aprendizagem suficiente, eu considerei ela com êxito, eu quero que ela, mediante essa manifestação dos estudantes, ela entra, então, para o histórico do estudante. Isso é muito importante para vocês terem uma tranquilidade de poder se inscrever, de poder cursar. A gente espera que todo mundo que se inscreva
curse, né, todas as disciplinas, mas pode ser que em algum momento vocês tenham que fazer a opção por uma ou outra, ou tem algum outro problema. Então é bem fundamental que vocês se inscrevam, né, que vocês participem do processo e que durante, né, ao longo desse segundo ciclo vocês possam também avaliar aí a caminhada de vocês no curso e também o êxito dessas disciplinas. Do primeiro ciclo, né, quero dizer para vocês, nós tivemos 770, mais quase 800, contando o ensino médio integrado, estudantes que fizeram disciplinas, né, atividades pedagógicas não presenciais, e desses nós tivemos apenas 49 que, tendo o aproveitamento, declararam depois não querer o aproveitamento. Então, a gente pode dizer, né, que percentualmente, assim, pela avaliação dos estudantes, foi muito positivo, então, realizar as atividades nesse formato. Bem, Giovanni. E é importante também, né, a gente destacar que muitas vezes surge a seguinte dúvida, aqueles principalmente que ainda não fizeram a atividade remota, né, que existem variações entre professor e professor, né, porque existe essa autonomia dos professores, né, e muitas vezes para o estudante fica um pouco, não sei se seria o termo confuso, né, porque alguns professores adotam mais aulas ao vivo, vamos dizer assim, né, as atividades síncronas e assíncronas, né. Não sei se tu poderia falar um pouquinho, de forma bem rápida, principalmente para esses estudantes que não fizeram o primeiro ciclo e que venham querer fazer agora o segundo ciclo. Isso, Sidney. Cada docente, né, tem autonomia, então, para a definição da forma, né, da metodologia, como vai operacionalizar a disciplina, dentro daquilo que a Resolução 038 coloca, né. Uma dessas questões que a Resolução 038 coloca é um limite aproximado, na verdade, é uma recomendação para que seja 25% de atividades, assim como você falou, né? O conceito é síncrono, mas que seriam atividades, então, que simulam a sala de aula em formato não presencial. Ou seja, o professor está ali, né, na sala virtual, os estudantes estão ali também, ele pode explicar o conteúdo, ele pode apresentar os slides, enfim, aí ele vai operacionalizar, mas que há essa possibilidade de interação. A Resolução 038 coloca como um limite recomendado de 25%. Esse limite, ele é um limite bastante discutível, né? Ele é um limite que a gente poderia falar bastante tempo sobre ele, mas ele tem um objetivo específico, que atividades síncronas, elas consomem muitos dados da internet e precisam da internet de muito boa qualidade para uma transmissão. Então, reconhecendo, né, a dificuldade que muitos estudantes têm com acesso à internet, ou às vezes da localidade, né, que residem, para uma internet com qualidade, o Conselho Superior do Instituto Federal do Rio Grande do Sul colocou esse limite. Se a gente for observar, esse limite é o limite de 75% extra, que é o necessário para o aproveitamento de uma disciplina. O restante da disciplina são atividades assíncronas. Atividades assíncronas, elas preferencialmente acontecem na plataforma, né, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, onde o professor pode postar vídeos, pode postar atividades, questionários, pode postar, inclusive, as atividades síncronas que foram realizadas ali para os estudantes assistirem no momento posterior. Isso dá uma certa relatividade, porque eu posso fazer atividade de tarde, eu posso fazer atividade de noite, claro que observando, né, aquele cronograma, então, de entrega, os prazos que os docentes estabelecem. Então, é muito importante que vocês também tenham esse diálogo, né, com os docentes, visualizem qual é a proposta, enfim, pedagógica a ser adotada, mas coincidência de cronograma, de atividades síncronas, em tese, né, não é motivo, assim, para vocês não cursarem. Porque vamos imaginar, não posso dizer que quem cursar uma disciplina X ou Y vai ter aproveitamento, mesmo que não participe de nenhuma atividade síncrona. Isso depende da organização do professor. Mas vamos imaginar que esse seja o único problema, que no restante todo você tenha 75% de eficiência, de aproveitamento em todas as outras atividades que não são dessa modalidade. Em tese, né, em questão pedagógica, você teve o aproveitamento. Então, esse é um dado que é muito importante que vocês se inscrevam e dialoguem, né, com os docentes na primeira semana ali, qual é a metodologia, porque na primeira semana vocês vão conhecer o plano, né, de ensino, então a organização, o plano de trabalho de cada docente. Então, a partir dali, vocês conseguem dialogar com os docentes, seja por e-mail, seja por outras formas que eles estabeleçam, né, cada docente também estabelece um canal, né, alguns diretamente na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês dialoguem, então, como que essa disciplina ela vai acontecer. Nós temos pedido, né, e recomendado sempre que os docentes que façam alguma atividade
direta, síncrona, né, com os estudantes, depois postem essa aula, postem essa atividade na plataforma para que os estudantes possam acompanhar e assistir, porque a manutenção do vínculo, né, e que todos possam cursar a disciplina é o nosso principal objetivo. E o fato, né, de se tiver não aproveitamento, ou se tiver nota inferior a 7, não entrar no histórico depois, não significa que todo mundo vai ter aproveitamento, ou que vai, na verdade, vai passar pela metodologia de avaliação estabelecida. Se tiver o aproveitamento, né, vai ser possível aproveitar, e se não tiver, ou faz o terceiro ciclo, ou depois faz quando tiver aproveitamento. Então é isso importante dizer assim, não é um passar automático, não, tem os critérios, né, tem as metodologias e as atividades que dependem muito, então, de cada docente, realmente, de cada área, né, mais específica, então, como vai ser ofertado. E aproveitar, Sidney, né, nesse momento já também, assim, de encerramento do nosso diálogo, para dizer que a assistência estudantil, ela continua atendendo, né, tanto a Fernanda como psicóloga, a Cris, a Silvia. Então, qualquer demanda que vocês tiverem em específico, podem entrar em contato com elas. Nós temos a distribuição dos kits, né, de alimentação para os alunos dos cursos médio, tanto integrado como concomitante ou subsequente, que vocês tiverem necessidade. Nós tivemos os editais da internet, né, 2 editais de inclusão, também a distribuição de tablets para inúmeros alunos, embora em Erechim a demanda por equipamentos e por internet ela foi significativamente baixa em relação aos demais campos, mas nós temos assim essas políticas institucionais que são muito importantes que vocês procurem junto à assistência estudantil, os benefícios, né, quem tem auxílio permanência, auxílio moradia, alimentação, esses continuam todos mantidos, né, estão continuados agora para os próximos meses, né, janeiro, fevereiro e março. Se alguém trabalhava, perdeu o emprego, está numa situação diferente de renda, nós temos também atualmente o auxílio emergencial, vocês podem entrar em contato com a assistência e receber nesses meses também o auxílio, né, de forma diferenciada, embora não temos o edital permanente nesse momento, mas todos os benefícios, direitos, né, não são benefícios, são direitos dos estudantes, eles continuam em manutenção nesse momento, e é assim, mesmo que no momento que economicamente, né, as instituições públicas não estão no seu melhor momento, mas os auxílios estudantis estão todos mantidos, né, e continuados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Isso, Sidney, assim, que eu poderia, né, um pouco, de forma geral, compartilhar e pedir que vocês se inscrevam, né, observem as disciplinas, façam a inscrição e também depois observem, enfim, para cursar esses componentes. É muito importante que as atividades pedagógicas não presenciais, elas trazem segurança para os docentes, segurança para os técnicos e segurança para os nossos discentes. Segurança, eu digo, em relação à pandemia, né, em não estarmos em turmas de 40, 50 alunos, de não circularmos, né, num campus que é maravilhoso, né, vocês está florido, enfim, as árvores, né, estão tudo muito, muito bela, mas, infelizmente, né, a nossa presença no campus nesse momento seria um grande disseminador da pandemia de Covid-19, e nós não queremos isso, né, então, enquanto trabalhamos com educação, né, de qualidade, com educação gratuita, mas também, nesse momento, priorizando, né, a saúde de toda a nossa comunidade acadêmica. Então, é importante a gente destacar isso, assim, de forma final, que estaríamos, né, sendo muito, muito incoerentes e principalmente com a região do Alto Uruguai, se estivéssemos com as nossas portas abertas, que vão estar, né, o quanto antes, esperamos aí, sejam protocolos, né, de segurança, ou seja, a possibilidade da vacina para nós restabelecermos as atividades no campus. Mas, nesse momento, né, a opção do IFRS mais acertada, concordando com o Conselho Superior, é a suspensão das nossas atividades presenciais. Muito bem explicado, Giovanni. Agradecer, Giovanni, a você, a toda a direção do Instituto Federal, né, por se dispor, e até uma próxima oportunidade, certamente a gente terá outros temas aí para conversar. Então, o blog IFRS acontece aí, toda a equipe agradece a você e a toda a direção. Obrigado, Sidney, obrigado a todos vocês que estão acompanhando.